Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de sexta-feira para todos nós. Estamos aqui neste momento, iniciando o nosso evangelho diário, instantes esses que nos reunimos aqui como uma grande família, com o nosso coração unido em Deus, com o nosso pensamento elevado a Jesus e com as portas da nossa alma abertas para acolher os doces ensinamentos do alto. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixo aqui também o boa tarde e o boa noite para os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos. Hoje eu gostaria de iniciar aqui para todos nós com um trechinho do Salmo 23. Nesse momento, eu vou colocar aqui para gente essa imagem que a gente já está até acostumado com ela, mas ela não deixa de tocar nosso coração. Essa linda imagem de Jesus. E eu gostaria de colocar ela para a gente hoje, juntos aqui, podermos recitar do coração esse trecho inicial do Salmo 23. Só para contextualizar para todos nós, o Salmo 23, ele foi escrito por Davi. E ele foi escrito em uma época em que Davi estava exatamente em uma situação complicadíssima. Ele estava ali numa provação grande. E é nesse instante que ele transborda de dentro do seu coração as palavras do Salmo 23. Por isso acredito eu que é um salmo tão especial, um salmo envolvido dessa confiança em Deus nas horas mais difíceis. Então aqui vou compartilhar conosco este lindo salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas mais tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por causa do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, eu vou terminar aqui com este trecho do Salmo 23, dizendo aqui para nós até o versículo 6 desse salmo que é colocado por Davi. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na mesa do Senhor para sempre. Meus irmãos, este salmo, ele passa uma força para o nosso coração, porque olha o que Davi coloca: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é nosso Pai e nada nos faltará. Onde está a nossa confiança em Deus? Que Ele jamais deixará que algo nos falte. E ele coloca aqui: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas mais tranquilas. O que Davi está pontuando aqui? Estou passando por um momento difícil.
Por favor, me guia, guia a minha alma para águas mais tranquilas, guie o meu coração para momentos de tranquilidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E para mim esse trecho também é belíssimo, porque ainda que nós passamos por momentos de dores difíceis, notícias inesperadas, não há por que temer, porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, Ele cuida de nós. Os momentos de dores, Deus nos consola. Nas horas de aflição, Deus cuida da gente como um filho pequenino. Nas horas inesperadas de angústia, Deus aquece o nosso coração. Ele não deixa que nada nos falte. Nada. Então é inspirado, meus irmãos, nessas palavras do Salmo que eu convido a todos para iniciarmos aqui o nosso evangelho, hoje com a mensagem de Emmanuel, que tem toda a harmonia com esse Salmo 23, por isso que eu reservei ele para a gente inicialmente. Então nós estamos aqui na mensagem de número 137 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Nesta mensagem, Emmanuel nos diz: nos lembremos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Essas palavras aqui de Emmanuel, elas firmam em nosso coração, eu acho que o que Davi também diz aqui. Deus está sempre conosco, operando para o nosso bem, operando para o nosso melhor. E Emmanuel coloca, lembremos, porque frequentemente a gente se esquece dessa bondade, desse cuidado de Deus conosco. Olha, meus irmãos, eu me recordo de uma história de Humberto de Campos, belíssima. Aliás, uma história que a gente já conversou sobre ela aqui em vários momentos, mas não tem como não citá-la aqui neste instante. Aquela história do querido espírito Humberto de Campos, que nós, psicografado por Chico Xavier, que nós encontramos no livro Luz Acima. História que conta sobre uma mãe com o coração angustiado, uma mãe desesperada, que ora fervorosamente para a cura do seu filho, para a melhora do filho dela. Filho que estava acamado, ainda na sua juventude, acamado. Não conseguia se levantar da cama. Teve um abatimento tão forte por uma doença que dominou o seu físico que ele não saía da cama. E a mãe orava fervorosamente para os bons espíritos, para Deus, para que Deus operasse algo de bom na vida daquele filho dela, para que Deus fizesse algo por ele, porque ela não estava conformada do porquê que o filho dela sofria. Porque que justamente o filho dela estava naquela situação. Humberto de Campos não coloca esse trecho que eu vou dizer aqui agora, mas é uma interpretação pessoal minha. Acredito que essa mãe reflete muito, às vezes nós. Porque essa mãe poderia pensar, por que que o meu filho está sofrendo com essa doença? Enquanto tantos outros jovens estão saudáveis. E às vezes nós pensamos assim. Porque isso chegou na minha família. Porque que esse desgosto aconteceu comigo, enquanto tem todas as outras famílias e tá tudo bem. Como se fosse uma revolta com Deus. E aí, retornando aqui para a história,
Os bons espíritos ouvem as preces tão fervorosas dessa mãe e concedem ali a autorização para que o filho dela recebesse o tratamento necessário e recebesse a cura. O jovem curou-se e a mãe ficou em alegria, orando a Jesus, orando a Deus, agradecendo as bênçãos por aquele instante. Só que algo que ela não esperava acontece. O jovem, depois de ser curado, de receber as bênçãos de Deus, ele se torna outra pessoa. Orgulhoso, agressivo, só quer saber de sair dos prazeres baixos, se embebedar, chega até a agredir a própria mãe. E é no ápice desse instante que esse jovem ele se transforma, parece que em outra pessoa, que essa mãe se coloca de joelhos, orando aos céus e diz: agora eu entendo por que meu filho estava naquela condição. Se for da tua vontade, faça o que o Senhor achar melhor. Por outras palavras, essa mãe dizia: agora eu entendo porque que esse infortúnio chegou na minha casa. Por que meu filho passou por essa doença? Porque foi essa doença que iria curar a alma do meu filho, que iria levá-lo à humildade, a ser mais brando de coração. Olha como que Deus operou o melhor para aquele filho, mas aos nossos olhos foi através da doença. Mas era o melhor para aquela alma. Porque um coração tão enrijecido pelo orgulho, talvez uma enfermidade iria conduzi-lo à humildade, ao olhar de mais compaixão. Coisa que esse jovem demonstrou que, totalmente curado, ele não ia nem se lembrar de Jesus, de Deus, de oração, de abrir o teu coração para o bem. No dia seguinte, o jovem acorda acamado. E a mãe agradece a Deus, porque ela entende que a providência divina está fazendo o melhor para a família dela. E essa história, ela ilustra perfeitamente o que Emmanuel coloca aqui. Deus está sempre operando o melhor para a gente. Até nas dores, a gente encontra o amor de Deus, nos conduzindo para algo melhor. Porque talvez se não fosse um momento difícil, a gente não convertiu o nosso coração para o bem. Meus irmãos, hoje eu deixo essas palavras para nós, para nossa sexta-feira. Deus cuida sempre de nós. Como o Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Deus não deixa faltar nada para nós. Fiquemos com essas palavras. Fiquemos com a luz desses ensinamentos para o nosso dia, para a nossa vida. Deixo aqui um grande abraço fraterno para todos os irmãos que estão aqui conosco. E lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que nos reunimos aqui. Com a bênção de Deus, nos encontramos amanhã para mais um Evangelho.